Um governo que recusa aumentar apoios sociais. Um presidente com dúvidas entre a estabilidade das contas e a necessidade de apoiar os mais vulneráveis. A ameaça de que tudo acabará a ser decidido no Tribunal Constitucional. Quando fizemos a manchete da última edição do Expresso, de repente, parecíamos ter recuado no tempo, uns 9, 10 anos. Mas esta ainda não é a segunda temporada da Troika. É só mais um episódio desta outra série, também nossa conhecida. Tensão na Geringonça. Eis um ponto de situação rápido, caso tenha perdido. A oposição uniu-se no Parlamento para aumentar os apoios sociais para independentes e sócios-gerentes. O governo pressionou o presidente para que travasse o diploma. O presidente não aceitou a pressão. Resultado, tudo como explicámos na última edição do Expresso. O governo ameaça com o Tribunal Constitucional para travar o aumento dos apoios sociais. Um governo socialista, com certeza. Ai, esta democracia. A democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. A democracia é o pior de todos os sistemas. Seja bem-vindo à Comissão Política do Expresso. Hoje gravamos na segunda-feira, tarde fora, porque ainda está quente o tema e as polémicas querem-se quentinhas. Convidei por isso a Liliana Valente, jornalista do Expresso, que foi a primeira a perceber este caldinho que entretanto se entornou. Olá, Liliana. Olá, David. Também a Rita Diniz, nossa parceira na equipa de política do Expresso, que acompanha isto tudo, visto da direita. Oi, Rita. Alô. E chamei também o Paulo Baldaia, o jornalista que todos os dias nos chama a comentar para lançar o Expresso da Manhã. Olá, Paulo. Hoje és tu o comentador. Obrigado por teres vindo. Viva, David. Obrigado eu pelo convite. Paulo, eu começo por ti e exatamente no ponto em que deixámos o Expresso da Manhã, para o qual amavelmente me convidaste ainda há pouco. Eu defendi nesse programa que talvez no fim da história esta decisão de promulgar do Presidente da República acabe por ser mais favorável para o Governo no longo prazo do que propriamente se Marcelo aceitasse a pressão e vetasse os diplomas. O que é que tu achas? Eu acho que pode acontecer. Pode acontecer que Marcelo, ao dar a mão à oposição numa questão que é orçamental, claramente, vá abrir a porta para entendimentos entre o Governo quando tiver que cozinhar um orçamento, mas não só, ao longo do tempo, com uma crise, será sempre mais difícil não ter que estar a encontrar despesa para fazer, quer para apoios sociais, quer para apoios às empresas, para o que quer que seja, vai ser preciso gastar muito dinheiro. E o Governo vai ter dificuldades em conseguir ter ou o Bloco ou o PCP, não vai ser fácil. Este ano, então, vai ser mesmo muito, muito complicado. Nós vimos que o PCP faltou no Orçamento Complementar para 2020 e o Bloco viabilizou. Como vimos a seguir no Orçamento para 2021, foi lá o PCP e já não estava o Bloco, e isto mostra que vai ser muito difícil daqui para a frente ter os dois, julgo que será impossível. Mas mesmo, de repente, pode acontecer que nenhum dos dois quer estar, e esta lógica de que o Presidente conseguirá ajudar os partidos da oposição a pôr nos orçamentos aquilo que o Governo possa não querer, eu não sei se já não aconteceu noutras alturas, não é? Porque o Marcelo não fala apenas com frequência com o António Costa, não é? Fala com Jerónimo, fala com a Catarina Martins, fala até com o PAN, falando com quem sabe que pode viabilizar esta legislatura até ao fim. Ele faz muita questão de dizer que fala com eles. E portanto, ele está sempre muito atento, e este é só mais um episódio em que eu acho que, acima de tudo, que Marcelo Rebelo de Sousa se marimbou para a questão jurídica e optou por politicamente resolver uma coisa que ele sabe que, se fizesse um pedido de fiscalização preventiva, tinha fortes hipóteses de ser aprovado. Mas também sabe que, se obrigar o Governo a pedir uma fiscalização sucessiva, não terá eficácia política nenhuma, porque quando o Tribunal se decidir, vai decidir que não decide nada, porque o dinheiro já está gasto. Isso é um facto. Liliana, conta-nos lá. Quando falas com o Governo, o que dizem os olhos deles?
Uhum. Eu acho que há aqui várias questões que é, nós temos sempre uma tendência a complexificar os assuntos, mas no fim da linha está uma decisão que é, estes apoios deviam ou não deviam ser aumentados, e na lógica do governo, aquilo que eles têm dito é que o governo achava que devia aumentar os apoios sociais e foi o que fez no Orçamento do Estado, portanto, já fez toda esta discussão no Orçamento do Estado, e que recuperou apoios do ano passado, neste novo confinamento do início do ano, porque aqueles que estavam no orçamento ainda não estavam regulamentados, portanto ainda não estavam em vigor. Aquilo que eu me questiono é porque eu acho que é importante também chegarmos a este ponto, estamos a falar de contas feitas, creio eu que por alto, não temos dados para isso porque o governo não os dá. E essa também é uma falha que é preciso notar. O governo não tem dado estes dados, ou seja, nós não temos os dados desagregados, não sabemos quantos trabalhadores independentes recebem o quê, porque há vários apoios para os recibos verdes, há apoios de retoma de atividade, há apoios, alguns via subsídio de desemprego, há outros por esta questão. E, no fim da linha, o governo faz contas a dizer que isto custa 38 milhões de euros. Eu acho que, em vez de pôr a questão do custa 38 milhões de euros, podíamos pôr a questão no investe 38 milhões de euros, porque se estas pessoas terão direito a este apoio é porque, se calhar, precisam dele, porque as atividades que eles estavam a praticar encerraram, porque não têm trabalho e porque ficaram sem proteção social nenhuma. Para mim estranha-me que um governo que é socialista e que tem feito da sua política, tem-se baseado muito no aumento de rendimentos e que também não é só de rendimentos por salário, mas também de apoios sociais que também são necessários, estar a fazer uma luta por 38 milhões de euros. E eu acho que estes 38 milhões de euros têm de ser muito bem escrutinados. Fazer de advogado do diabo, são 38 milhões de euros por mês. Por mês. Bem sei, certo. Mas pronto. Sabes se são mesmo 38 milhões de euros por mês? Eu não faço ideia. Não, ninguém sabe, não. Como disse, estou a fazer de advogado do diabo. 38 milhões. Sim, não, mas fazes bem a fazer de advogado do diabo, porque eu acho que é preciso questionar isto, eu acho que é preciso questionar este valor. O que é que está nos tais 38 milhões de euros? E agora eu pergunto assim, numa altura tão sensível como esta, em que, e isto é por populismo, bem sei, mas as coisas na opinião pública juntam-se todas. Portanto, numa altura em que temos, que é o que anda por aí, a EDP a escapar aos impostos de 110 milhões ou mais, o novo banco a pedir mais 500 milhões, porque é que estamos a lutar por 38 milhões? É estranho. Sim, eu só queria uma resposta curta se me conseguires dar essa pergunta precisamente, que é, como é que um governo de esquerda se deixa encurralar num discurso que numa versão tão simples tenta bloquear uma reposição de apoios sociais? Isto parece a preocupação do governo é com este apoio ou é com a possibilidade de estar a perder o controle do Parlamento? O que eu acho mesmo é que a preocupação do governo é com o potencial de isto abrir um precedente para outras coligações negativas. Tu recordavas-nos há pouco e bem que o ano passado esta questão já se colocou e que o governo escreveu uma carta ao Sr. Presidente da República a dizer, depois do orçamento suplementar, atenção, que o Parlamento aprovou contra a vontade do governo, ou seja, por as chamadas coligações negativas, que são na verdade coligações positivas, para as pessoas que vão receber mais, mas pronto, pelas chamadas coligações negativas, uma série de medidas que tenham um impacto, na altura era de 1.400 milhões de euros. 1.000 para o adiamento de receita e 400 de aumento de despesa. Mas estamos a falar do valor deste montante e o governo na altura dizia, dada a excepcionalidade do período em que estamos, deixamos passar, não vamos fazer uma guerra, a expressão até acho que era essa, não vamos entrar numa guerra jurídica com a Assembleia da República e com o Presidente. E agora continuamos num período de exceção. Liliana, tens alguma coisa? O que eu acho que mudou é essa possibilidade de, no Parlamento, isto tornar-se um precedente e haver uma maior possibilidade de a esquerda se unir à direita, porque o Bloco de Esquerda se afastou. Pronto, este é exatamente o momento para entrar a Rita. Rita, tu hoje numa conversa que estávamos a ter antes de preparar esta comissão política, anotaste a estranha referência do Primeiro-Ministro nas respostas aos jornalistas esta segunda-feira a uma moção de censura que é para quando António Costa se poderá criar uma crise política. Pressentes um aviso ou um certo clima no ar? Sim, eu acho que é indiscutível que parece que está aqui qualquer coisa no ar, que está aqui qualquer
clima estranho no ar. António Costa está, como a Liliana dizia agora, a dramatizar muito desta vez, portanto, ao contrário do que fez das vezes anteriores, em que o montante até era maior, está a dramatizar muito. E foi ele próprio que falou nessa questão da moção de censura, que é uma coisa limite, é um cenário limite em que o governo cairia se uma moção de censura fosse aprovada. Na verdade, eu não sei exatamente porque é que ele está a dramatizar a este ponto, mas ele está a vincar muito claramente que não vai repetir aqueles números como fez na crise dos professores, na carreira dos professores, de ameaçar demitir-se. Não vai recriar novamente esses momentos de tensão. O único momento que poderá, a única forma que poderá acontecer do governo cair é através de uma moção de censura. E uma moção de censura é preciso os partidos proporem isso, é preciso os partidos definirem de que lado estão. E isso seria particularmente difícil para o Bloco de Esquerda, definir se está do lado do governo, se está do lado da oposição. Agora, claramente que o Parlamento que vê aqui é uma possibilidade, e de certeza que este tipo de coligações, chama-lhe negativas ou positivas, depende do prisma para o qual se olha, mas de certeza que este tipo de coligações vão repetir-se, nomeadamente numa fase de exceção como esta, em que é preciso tantos apoios e a crise social e económica vai ser tão grande. Portanto, não será difícil isto voltar a acontecer noutros temas, e é para isso que António Costa está a alertar e está a dramatizar. Agora, que está aqui um cheiro estranho no ar, qualquer coisa que não bate certo, está, isso não tenho dúvidas que sim. Liliana, tu estavas a partilhar comigo uma notícia que saiu enquanto gravamos. O Observador diz que o Governo já estima em 250 milhões o impacto anual destas medidas. Deixa-me perguntar-te assim, eu creio que tu referias há pouco a tensão que também houve sobre coligações negativas no último orçamento suplementar. Nessa altura, tu lembras-te exatamente de que montantes é que estavam em cima da mesa? Era os que eu estava a dizer há pouco, 400 no aumento da despesa, com várias medidas, desde a diminuição do prazo de garantia do subsídio de desemprego, que era, salvo erro, uma das mais custosas da parte da despesa, que custava 30 milhões, como a reutilização de manuais escolares, que também tinha um custo desse montante, e depois tinha o adiamento do pagamento por conta para as empresas, que resultaria num adiamento de receita de 1.000 milhões de euros. Segundo o que nos diz esta notícia, não estava muito longe daquilo que nós temos vindo a escrever, que são os 40 milhões por mês, 250 milhões era o impacto estimado no ano. Porquê? Porque estes apoios só estão em vigor quando as atividades estão suspensas, quando as pessoas têm uma redução da atividade, portanto, enquanto houver estado de emergência ou confinamento. E daí que também se pode inferir o número de meses que o Governo espera que nós estejamos nesta situação este ano. Nós também esperamos que seja o mais curto possível. Paulo, o Presidente da República claramente está preocupado com a tensão entre o Governo e partidos da esquerda. Tu admites que a situação se torne ingerível com o aproximar das eleições autárquicas e do próximo orçamento? Mais tensa estará de certeza absoluta. Depois nós nunca sabemos, nunca é possível prever como é que chegamos, se chegar a algum momento em que explode de facto, não é? O que nós percebemos, por exemplo, olhando para a relação do Partido Socialista com o Bloco de Esquerda, é que o afastamento começa a ser cada vez maior e, portanto, já torna impossível esticar o braço para haver uma reaproximação. Quando olhamos já parece impossível. Enquanto olhamos para a relação com o PCP e percebemos que o PCP está a fazer o seu trabalho, a tentar, por exemplo, nesta matéria também criticou o Governo e esteve muito ativo na defesa de que o Presidente da República promulgasse estes 3 diplomas, mas está muito longe de acontecer com o PCP o que está a acontecer com o Bloco. Já parece impossível que o Bloco possa aprovar algum orçamento daqui até ao final da legislatura. Não quer dizer que seja impossível, estou a dizer que o caminho que foi feito torna cada vez mais difícil que isso venha a acontecer. Quando nos estamos a aproximar de eleições, toda a gente vai querer marcar pontos, principalmente os partidos que estiveram a apoiar o Governo, e o PCP é aquele que tem mais a perder. O PCP perdeu em todas as eleições que fez, desde que entrou para a geringonça, teve resultados
resultados piores do que nas eleições anteriores. Portanto, ainda não teve uma única eleição em que pudesse respirar um bocadinho. Todas perdeu. E vai agora para uma eleição onde há 4 anos foi derrotado às mãos do Partido Socialista. Foi o Partido Socialista que impôs ao PCP a grande derrota autárquica que alguma vez o PCP teve. Quer dizer, o PCP já perdeu... E nem mesmo assim, mas só desculpa interromper, Diz, nem claro. mesmo assim o PCP cortou com a geringonça na altura, atenção. Certo, E isso é notado por muitos, porque a verdade é que estávamos no separador, atenção, na geringonça, não é? E é notado por muitos, e é verdade, o PCP, mesmo tendo tido essa derrota autárquica, não saiu no barco. E no último congresso eles voltaram a reafirmar que o caminho deles era na tentativa de... Mas estou de acordo contigo, acho que... Não, mas é que fica, percebe, é que fica cada vez mais difícil o PCP manter essa vida dupla, diz uma coisa, faz a outra, porque para os eleitores do PCP, que quando sofrem, e estão a sofrer, isto não há volta a dar, os eleitores de todos os partidos vão sofrer muito com esta pandemia e com as consequências económicas e sociais. Já vemos a taxa de desemprego a subir a níveis que já não vão parar, e portanto vamos atingir novamente taxas de desemprego que serão muito complicadas de gerir politicamente. E se eu achei que era impossível derrotar o Partido Socialista em 2019, porque um governo que consegue diminuir para metade a taxa de desemprego não perde eleições em lado nenhum do mundo, por melhor que fossem as propostas da oposição, também é verdade que o Partido Socialista em qualquer eleição, nas legislativas com mais efeito, mas também nas autárquicas, nas grandes cidades, isso se vai notar, e principalmente na periferia de Lisboa e do Porto, que é com uma grande taxa de desemprego, chegamos às autárquicas, o PS tem um problema para resolver e os partidos da esquerda têm outro problema diferente para resolver, que é precisam de se afastar do Partido Socialista, precisam de dizer a esse eleitorado que conte com eles para o combate, que é municipal, mas que é nacional. É municipal na hora de votar, mas que é nacional porque alguma coisa vai ter que mudar a partir destas autárquicas. E respondendo diretamente à tua pergunta, sim, eu acho que com o aproximar das eleições ficará muito complicado para o Partido Socialista continuar a contar, já não digo à direita, porque à direita vai ser cada vez pior, e Rui Rio não vai continuar a aprovar, porque tem que olhar para o CDS e para a Iniciativa Liberal e para aqueles que quer seduzir, e mesmo para o Chega, e para esse eleitorado, mas à esquerda também ficará cada vez mais complicado para o Partido Socialista, embora, no final, ninguém quer ser responsabilizado por uma crise política no meio de uma crise sanitária, económica e social da grandeza como aquela que estamos a viver. E também, se me permites, também há aqui outra questão em relação ao PCP, que é, o PCP já mostrou que está particularmente atento e particularmente vigilante nas matérias que o governo orçamenta, mas que depois não executa. Nomeadamente, ainda há pouco nós noticiávamos do pagamento por conta em IRS, que o PCP inscreveu no orçamento para 2021 uma linha que diz que esse pagamento por conta tem que ser suspenso, e agora o governo está a procurar uma forma alternativa de não ser bem suspenso, ser apenas pago a metade, por aí. E o PCP está atento a isso e sabe que não pode facilitar nisso. Portanto, a partir do momento em que o PCP começa a ficar irritado com estas coisas, o governo já perdeu o bloco, pode também perder o PCP. Rita, já que estás tu, deixa-me perguntar-te. O Primeiro-Ministro falou hoje, disse hoje, melhor explicando, que só haverá uma crise política face a uma moção de censura. Nós sabemos que isso não é inteiramente verdade. Em orçamentos de Estado também se podem provocar crises políticas, basta que ele não seja aprovado. A minha pergunta para ti, que acompanhas também os partidos de direita, Rita, é: tu vês que uma decisão destas do Presidente da República de promulgar os diplomas que foram aprovados em coligação negativa, vamos chamar-lhe assim, possa dar vontade ao PSD de testar os limites do governo no diálogo com a esquerda? É possível que haja essa tentação, até porque grande parte da estratégia do PSD acaba por ser essa, e ficou muito claro. Aliás, António Costa deu-lhes esse argumento quando disse que no dia em que precisar do PSD para governar, então este governo acabou. Portanto, eles têm sempre esse argumento e vão desafiar sempre a geringonça e todas as fragilidades da geringonça
até ao dia em que, de facto, a geringonça cai e o governo cai. Agora, não sei se na prática isso vai acontecer. O Rui Rio tem sempre aquele mantra do interesse nacional acima de tudo, mas a verdade é que o PSD olhou para esta decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de uma forma muito, a expressão que usaram quando eu falava há pouco com uma pessoa era de que foi o argumento perfeito, para promulgar estes diplomas foi o facto de o governo não ter um prazo para executar estas verbas, dizer apenas que é para ser executado durante o estado de emergência, portanto, enquanto durar o estado de emergência, e o facto de a oposição dizer apenas que quer um alargamento destes apoios, e o facto de não dizer até quando, não significa necessariamente um aumento de despesa, porque não se sabe qual é que era o período que o governo estaria a pensar no momento em que autorizou essa verba e essa despesa. Portanto, enquanto durar o estado de emergência, dura este apoio. Daqui não se depreende logo que será um aumento de despesa. E para o PSD isto foi visto como perfeito e, portanto, e também ninguém descarta que possa vir a acontecer novamente. Agora, que o vão provocar de propósito, não sei, não será exatamente por aí. Mas que tem aqui algum conforto, e isso tem certamente, e desde que seja para bem de quem precisa destes apoios, certamente que vão aproveitar esta brecha deixada pelo Presidente da República. David, permite-me, só para dizer que eu acho praticamente impossível que a oposição aprove uma moção de censura. Que há presente, já vimos que apresentar é sempre possível, mas que a oposição se una para aprovar uma moção de censura parece-me impossível, porque não haverá nenhum momento ao longo desta legislatura em que interessa toda a oposição possa ganhar com uma ida para eleições. E, portanto, quando a esquerda ainda tem uma agravante, é que toda a gente se vai lembrar do PEC 4 e do que aconteceu quando acabaram por derrubar o governo de José Sócrates e acabou a direita a ir para o poder, não é? Isso está muito presente. E ninguém vai querer ficar com esse ónus, não é? Ninguém vai querer ficar com o ónus de provocar uma crise política em plena pandemia, portanto, isso também me parece muito... Em plena pandemia, em plena presidência da União Europeia também, neste momento. Isso parece muito do domínio do absurdo, e foi por isso que António Costa o disse, foi muito em jeito de provocação, não é? Parece-me que foi por aí. David, se permites-me só aqui uma nota. Sim, eu queria, aliás, que acabasses e já agora junta o que queres dizer ao meu pedido final. Ontem, depois da decisão do Presidente da República, vimos um constitucionalista conhecido, influente, que é Vital Moreira, falar de ficção constitucional. Tu tenta responder à dúvida que tu criaste na manchete do Expresso semana passada. Tu achas que o governo devia ou não recorrer ao Tribunal Constitucional para contestar estas medidas? Só para fazer aqui, antes de responder à tua pergunta, que é bastante complexa. Fica ao suspense. Não, eu só queria dar uma nota àquilo que a Rita estava a dizer. Eu acho que quando António Costa diz aquilo hoje de manhã sobre a questão de eu só caio uma moção de censura, sem moção de censura não há crise política ou as condições de governabilidade se mantêm, era um pouco na lógica ele sabe que agora isso não vai acontecer, mas se acontecesse, implicava que tivesse de haver ali uma definição do Bloco de Esquerda, coisa que para ele também não era muito chata, porque implicava que o Bloco tinha de decidir de que lado é que estava, e neste momento era, desculpa a expressão, entalar o Bloco, deixá-lo entre a espada e a parede, porque os bloquistas teriam de se definir. Mas era também entalar o PCP, e isso teria consequências não só nesta, mas numa outra legislatura, quer dizer, o António Costa deixaria de contar com quem quer que fosse à esquerda, não é? Também parece que sim. Agora, respondendo à tua questão, eu acho que o Governo tem aqui de ponderar se quer uma guerra jurídica para não manter, para manter intacta a lei travão, deve prossegui-lo, mas eu pergunto que ganhos políticos é que o Governo tem, mesmo políticos ou na opinião pública tem, ao fazer esta guerra pela lei travão, quando em causa estão apoios sociais. Eu acho que lá fora era muito mais fácil perceber isto por outros motivos, e não vão faltar, de certeza, do que propriamente por uma coisa que toca tão a todos, não é? Portanto, eu também não sei até que ponto é que o governo tem um ganho político para isso. Só para dar aqui uma nota final, que eu acho que, Paulo, eu percebi que só queria dizer mesmo uma última coisa. Eu também queria responder a essa questão, mas tenho tempo. Sim, mas era só uma coisa pequena, que é, nós não falámos muito aqui, mas é o papel do Presidente da República nisto tudo.
isto, a Rita há bocado dizia que andava um cheirinho no ar, eu acho que anda um cheirinho a Marcelo 2.0, aquilo que vai ser a relação entre o Presidente e o Governo, acho que anda aí no ar, e acho que vai ser muito interessante, e este foi o primeiro episódio, mas acho que vamos ter de estar muito atentos, porque motivos para que isto continue não vão faltar. E não, deixem-me só interromper um segundo, e não foi por acaso que António Costa falou precisamente de Marcelo Rebelo de Sousa, ainda hoje, quando disse: o Presidente é que é o primeiro a dizer que não quer crises políticas e que não quer instabilidade até 2023, portanto era para ele que ele estava a falar e era muito... Isso foi imediatamente antes de dizer que o Presidente teve um argumento muito criativo. Criativo, muito rico e criativo. Um argumento rico e criativo, não lhe faltaram foi adjetivos para olhar para não. Mas sem ironia, e ainda rejeitou a ironia. Era sarcasmo, ele queria dizer, se tivesse perguntado sarcasmo, ele se calhar tinha dito que sim. Posso responder à pergunta que tinhas feito, David, porque eu acho que o Governo tem mesmo a obrigação de ir para o Tribunal Constitucional pedir a fiscalização sucessiva. Ponto número 1, porque acredita que é inconstitucional. E, portanto, alguém que acredita que normas aprovadas no Parlamento são inconstitucionais tem a obrigação de ir para o Tribunal Constitucional pedir. Ponto 2, porque embora tenha, obviamente, o desgaste político de estar a não querer aprovar medidas que são populares, porque são apoios sociais para quem deles necessita, na verdade tem esse desgaste, mas tem no agora, não terá quando houver uma decisão que não vai decidir, mas vai dizer qualquer coisa como seria inconstitucional, sim, se viola a norma travão, mas já não há nada para fazer porque o dinheiro está gasto, não se vai pedir às pessoas agora que o devolvam, portanto não era isso que ia acontecer, não teria eficácia nenhuma, mas garante ao Governo um argumento para ter Marcelo com trela, como é que se trela curta. Não estava a conseguir acertar. Trela curta para Marcelo não poder andar a decidir, porque nós temos que nos lembrar que em 2018, por exemplo, o Presidente da República achou que tinha condições para deixar passar uma norma como esta, como agora. Em 2020 vetou-a porque argumentou que havia um orçamento complementar para lá colocar. Portanto, Marcelo já jogou este jogo, não é a primeira vez que o está a jogar, sendo que agora é mais grave, até porque o Governo quis comprar uma guerra política e a notícia do Expresso, obviamente, deu um dramatismo a esta decisão do Presidente da República e todos os partidos da oposição o quiseram aproveitar, portanto jogaram o jogo do Governo. Agora, só o Tribunal Constitucional é que pode dar razão ao Governo. O Governo aceitar, não tentar ganhar este combate parece muito difícil. Parece a rábula do rabo. É proibido, mas pode-se fazer. No caso de Marcelo. Olha, é proibido, não se pode fazer. Agora é proibido, mas pode-se fazer. Já tinha dito ao David, já agora digo porque o Expresso da Manhã estará mais cedo que a Comissão Política no ar. O título é proibido a oposição aprovar aumento de despesa? É, mas pode. O que é que acontece? Nada. É isso o título. É isto, chama-se uma pescadinha de rabo na boca e acabamos exatamente onde começámos, que foi no Expresso da Manhã. E agora, o que não vos sai da cabeça. Rita, eu não tinha predisposto isto assim, mas queria que começasses tu. Muito bem, então o que não me sai da cabeça são os apoios para a cultura, que têm estado embrulhados em avanços e recuos e numa história que ninguém percebe bem, na verdade. O Ministério da Cultura anunciou em janeiro que ia avançar com novos apoios, o programa Garantir Cultura. Muitos deles eram a fundo perdido e eram diziam eles que eram de cariz universal, portanto para toda a gente que estivesse abrangida, artistas, técnicos, músicos, tudo, e que seria, como disse, a fundo perdido. Perante isto, no último sábado, que foi o Dia Mundial do Teatro, muitos destes artistas que supostamente estariam inseridos no âmbito deste apoio, receberam uma mensagem a dizer que não estavam contemplados, não iam poder receber este apoio e a mensagem era muito confusa, porque não tinham o código de atividade certo, não era o número X, Y, Z, mas devia ser o número Z mais 3, 4, e também não tinham o código de IRS certo.
na verdade ninguém percebe bem porque é que não estão contemplados, se deviam estar à partida, e era esse o critério que estava definido inicialmente. E isto calhou no Dia Mundial do Teatro, que também foi simbólico. A verdade é que exatamente. A verdade é que o Ministério da Cultura diz que não há atrasos nenhuns, que está tudo bem, que esses apoios são para ser pagos em março, agora no fim de março. Eram apoios de emergência, diziam eles, que foram aprovados em janeiro e que, mesmo de emergência, só seriam pagos em março, mas está tudo bem, tudo normal, e mesmo assim não estão a chegar às pessoas que aparentemente precisam, portanto, nem sequer os critérios são claros, está tudo muito estranho, ninguém percebe nada e, de facto, é uma grande confusão. Muito bem, obrigado. Liliana, agora tu. O que não me sai da cabeça é o que não me sai da cabeça há um ano, que é como trabalhar em teletrabalho. Eu queria colocar esta questão, porque esta Isso é uma queixa? Não, antes pelo contrário, eu adoro teletrabalho. Quanto muito era aqui um requerimento no guichê a pedir teletrabalho para sempre, no meu caso. Mas eu acho que chegou à altura, nós estamos depois... Afinal, não gostas é de nós, não gostas é dos teus colegas. Não, vem cá de vez em quando, vem cá para visitar as pessoas, então. Exato, mas isso eu gosto. Faz umas visitas. Isso eu gosto. Mas enquanto fizeres umas sets destas, Liliana, sempre em frente. E agora, com isto, vocês atrapalharam, porque agora já não sei o que é que ia dizer. Já sei, estamos há um ano em teletrabalho, e há um ano que se eu falar em leis de teletrabalho, e para regulamentar, para dar apoios, para tirar apoios, para dizer o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, e ainda ninguém apresentou nada, ou melhor, vai começar a ser discutido agora, mas se calhar parece-me um bocadinho tarde, não é? Estamos a falar há um ano e as próprias empresas também já deviam de começar a perceber o que é que isto significa no trabalho do futuro, o que é que a pandemia pode provocar para o futuro, e acho que é um debate que não está a ser feito, está toda a gente a empurrar esta conversa com a barriga, porque acho que também ninguém muito quer saber. Só uma nota final, que eu também gostava, que é uma coisa que não me sai da cabeça, que é, eu estive a ver, eu não sou de Lisboa, portanto, a minha família toda está fora, está noutro concelho bastante longínquo, que é no Alentejo, e se eu seguisse as regras todas, e atenção, eu sigo, eu não vejo a minha família desde o Natal, ou melhor, a minha família depois do Natal, porque no Natal eu não pude ir lá. E os decisores políticos, eu acho que muitas vezes decidem muito a pensar que todos temos mais ou menos a mesma realidade, e não é verdade. Há muita gente separada da família há muitos meses, que não podem ver nem avós, nem pais, nem tios, nem irmãos, portanto, quando toda a gente fala e há sempre um polícia a apontar o dedo a dizer mas você foi não sei onde, porque foi visitar não sei quem, era bom que se começasse a perceber que nós somos humanos e que há regras destas que são impossíveis de cumprir durante meses e meses e meses. E não, eu ainda não vou ver os meus pais na Páscoa, portanto não é aqui um apelo a que as pessoas se rebelem, antes pelo contrário, é que cumpram as regras, mas acho que regras destas de não se poder circular do concelho tem de começar a olhar para realidades que há pessoas que não têm a família no mesmo concelho e que começa a ser muito difícil. E é por causa disso, deixa-me dizer que mais de 1 milhão de portugueses, mais as crianças que foram com eles, que não têm telemóveis e não entram nestas contas, na quinta-feira, para evitar o bloqueio de sexta, que veio mais cedo, não é, às 0 horas de sexta, na quinta-feira mais de 1 milhão de portugueses já estava a pernoitar a mais de 100 km de casa, portanto já estavam todos no Algarve e na costa alentejana. Depois há muita gente a apontar o dedo, a dizer vão passar férias da Páscoa fora, quando na verdade muitas vezes nós estamos a falar de pessoas em que é esta circunstância, em que caramba, estamos há meses longe da família e há pessoas que não aguentam mais e vão ver a família. Eu quando fui ver os meus pais, logo no início de janeiro, assim que pude ir no primeiro fim de semana, ia com todos os cuidados e mais alguns. E a verdade é que nós também temos de pensar que as pessoas são responsáveis e que de algum modo às vezes conseguem cumprir as regras, não pondo em causa, mas a regra de não poder circular entre concelhos. Sim, o mais importante é a regra da máscara e do distanciamento, não é a da deslocação, obviamente. O garrote para mim está a ser muito difícil.
Isso parece-me evidente. Paulo, já estás com a palavra? O que não me sai da cabeça é uma discussão que me parece altamente injusta para aquilo que acontece no mundo, quando nós estamos com uma crítica sistemática à Comissão Europeia, que fez uma coisa verdadeiramente fantástica, que foi conseguir o acordo de toda a gente, e que não há, no início a Alemanha, a França e a Itália não queriam conseguir um acordo para comprar as vacinas para todos os países. Portugal não teria nem 1/10 das vacinas que já teve ao longo durante o ano todo, face àquilo que já teve até agora, e há uma crítica sistemática à Comissão Europeia, elogiando países que fazem batota. Os Estados Unidos fizeram claramente batota, têm um proteccionismo exageradíssimo, têm vacinas em armazém que não utilizam, nem nunca vão utilizar, porque eles nem sequer vão aprovar a vacina da AstraZeneca, porque a FDA está claramente a empurrar com a barriga, já não querem aquilo para nada porque têm outras vacinas. A Inglaterra fez o que fez, que se vê, recebe vacinas da União Europeia, mas não devolve nenhumas das poucas que lá produz, e nós criticamos quem está a fazer a coisa bem feita. Num mundo onde há países que este ano não vão receber vacinas. Há países que ainda não receberam uma única vacina. E estes egoísmos, que são os nacionalismos, mas também são egoísmos de cada um de nós, às vezes, na discussão que fazemos, não me sai da cabeça, porque acho que devíamos viver um bocadinho mais em paz connosco, enquanto cidadãos europeus, e agradecidos até pelo modo como isto está a ser feito, em vez de estarmos a pressionar uma Comissão Europeia que fez o que tinha que fazer, com erros, evidente, porque em todo o mundo estão a cometer erros no combate à pandemia, mas com toda a certeza, se a União Europeia, para ter mais 20, 30, 40, 50 milhões de vacinas do que já teve, era aos países pobres que a estava a roubar. E é preciso que as pessoas tenham consciência disso quando fazem essa discussão sobre as vacinas que temos a menos que os ingleses ou os americanos. Obrigado, Paulo. A mim não me sai da cabeça o dia 9 de abril, quando finalmente será lida a decisão sobre o ex-primeiro-ministro José Sócrates. Já lá vão 7 anos sobre a sua detenção, 7 anos de suspeitas, investigações, acusações. Ao que se sabe, mais de 6.000 páginas de acórdão. Delas sairá, acredito, uma página nova na vida política portuguesa. Olhando para o que está a acontecer no Brasil, prepare-se. Temo bem que os 20.000 trovões que se abateram sobre a Madeira este fim de semana pareçam, em comparação, uma pequena tempestade tropical. Esta, caro ouvinte, foi a Comissão Política do Expresso, gravada com a ajuda sempre preciosa do Ruben Tiago Pereira e agora também do Paulo Baldaia na edição sonora, mas ainda do Tiago Pereira Santos na ilustração que nos ilumina. Foi uma Comissão Política em semana de agitação política, gravada ainda antes do Governo responder à dúvida que ficou desde a última primeira página do Expresso. Para si, fica o nosso sincero desejo de uma boa semana. Para o Governo, um conselho de Jorge Palma. Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá vai já deu, o que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou, e usou-se disso. Quem perdeu há de ter mais cartas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai contigo.